gostaria de tratar de uma forma menos técnica, em respeito a alguns profissionais que possam não ser da área jurídica, né? Então, eu farei uma exposição um pouco mais didática sobre isso, né? Sobre esses temas, e faço questão absoluta de esclarecer qualquer ponto que possa ficar mais nebuloso para quem não tiver contato com a área jurídica. Bom, eu trarei como premissa aqui, quando a gente fala em desjudicialização, né? Eu vou trazer a premissa da minha exposição com a palavra prevenção. Me parece que a prevenção é o mote, é a peça-chave para que nós possamos trabalhar com o que se fala em desjudicialização. Nós podemos falar também em não judicialização, porque desjudicialização, tecnicamente, parece que é algo que eu estou tirando de, né? E o que nós queremos é não levar ao judiciário. E por quê? Porque o judiciário vem oferecendo, como nós sabemos, o mesmo produto, não há décadas, mas há séculos, para a resolução dos conflitos, né? Então, nós sabemos que o formato é sempre o mesmo, não há décadas, volto a dizer, há séculos. Você tem um conflito, você leva esse conflito ao Poder Judiciário e, por meio de um procedimento bastante formal, em que se respeita a oportunidade de ambos se manifestarem, ao final, o Estado, a pessoa do juiz, profere a sentença e resolve o conflito, né? O que se tem hoje é que esse talvez seja o pior meio de resolver um conflito, porque ele é resolvido por um terceiro que não participa do surgimento do conflito, e isso normalmente não traz resultados próprios para resolver o conflito na sua inteireza. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tenta mostrar que talvez seja melhor prevenirmos a eclosão de conflitos do que propriamente trabalharmos de maneira terapêutica, ou seja, trabalhamos com a prevenção para evitar a atuação terapêutica. É um paralelo, mais ou menos, do que ocorre na medicina, e se nós percebermos, a medicina trabalha muito com a ideia de prevenção, a saúde pública trabalha muito com a ideia de prevenção. E, curiosamente, o judiciário nunca trabalha com a ideia de prevenção, né? Nós temos na segurança pública a ideia de prevenção, nós temos na saúde pública a ideia de prevenção, mas nas questões de Estado nós não temos um ideal preventivo. E isso precisa mudar, porque essa é uma forma de tentar resolver conflitos, ou melhor, de impedir a eclosão de conflitos para que cheguem ao Poder Judiciário e tenham aquele tratamento, como eu disse a vocês, idêntico ao tratamento dos outros conflitos. Então, um conflito da saúde é decidido pelo mesmo juiz que vai julgar uma reintegração de posse, depois uma ação de despejo, depois um mandado de segurança, e daí por diante. Então, só isso já deixa muito claro que o juiz não tem um conhecimento técnico apurado para resolver todas essas questões de uma maneira mais eficiente, né? Então, essa questão da pandemia também nos traz uma preocupação maior, e eu posso dizer que a questão da saúde é apenas uma das pontas, né? Quando a gente fala em judicialização e pandemia, nós devemos esperar realmente um movimento que não se pode prever no que diz respeito à judicialização. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde, mas se vocês pensarem um pouco e conhecerem os números que já estão em crescimento na Justiça do Trabalho, vão ver os reflexos disso para a área trabalhista, para a área das cobranças, para a área do inquilinato e todas as outras áreas. Vale dizer, essa pandemia vai impactar todas as áreas, né? Os advogados vão ter muito trabalho. O duro é que vão ter trabalho para receber também, porque todo mundo vai estar com um problema muito grande de caixa, né? Isso vai depender e vai demandar uma compensação, uma nova visão sobre como resolver os conflitos. E me parece que a prevenção talvez seja uma forma de resolver os conflitos de maneira mais rápida e dessa forma, possibilitar que o advogado consiga dar conta dessa vazão que vai ocorrer inevitavelmente, né? Então, para que nós voltemos ao tema da saúde, eu gostaria de dizer que é possível pensar em prevenção na área da saúde em três pontas, né?
Numa primeira ponta, com relação ao profissional da saúde, ao médico e a todos os profissionais que atuam diariamente na área da saúde. Numa segunda, a questão empresarial, né? As empresas que trabalham com saúde, com produto de saúde. E numa terceira, o poder público. Então, vamos pensar em como a gente pode trabalhar a prevenção na área da saúde, principalmente para os profissionais. Vai haver, sim, um reflexo grande após a pandemia no que pertine à responsabilização civil. Isso não há dúvida, por um motivo muito simples, né? Me parece que a área da saúde nunca foi demandada, ou tão demandada, quanto está sendo agora. E o que acontece, e os profissionais da saúde sabem disso, é que as pessoas os procuram e, tempos depois, quando a situação começa a se acomodar, principiam os problemas, as reclamações. Né? Como que o profissional da saúde, eu vou começar por ele, o profissional da saúde pode, talvez, se blindar desses problemas? Isso vale tanto para a hipótese da pandemia, quanto para qualquer tipo de hipótese no exercício profissional na área da saúde. Então, 3 fundamentos básicos são talvez os mais importantes para que o profissional da saúde tenha um domínio que possa blindá-lo de alguma forma de ações futuras e prover o seu advogado, se for necessário, dos instrumentos que possam evitar, ou se não evitar um conflito, pelo menos levá-lo de uma maneira satisfatória. Em primeiro lugar, para o profissional da saúde, documentação clara acerca do consentimento informado. Isso é muito importante para qualquer profissional de saúde. Nós começamos por aí. Tá? O consentimento informado ao início do tratamento. É evidente que isso não é possível em todas as situações, principalmente nas situações de emergência, mas quando isso for possível, é um elemento de muita valia. E digo a vocês, não para evitar o surgimento de uma ação futura, né? Mas sim para prevenir o paciente com relação a opiniões externas sobre a conduta do profissional. Então, quando há um consentimento informado bastante claro, o paciente internaliza as possibilidades. Isso é muito importante. Tá? Além disso, o prontuário médico, claro, e se for possível até, o prontuário eletrônico certificado, que seria muito mais recomendado, mas um prontuário médico pormenorizado também auxilia muito, na medida em que, antes da instalação da instância, ou seja, antes do ajuizamento de uma ação judicial, quando se verifica que um paciente começa a trazer algumas reclamações após um procedimento, a existência de um prontuário médico bastante claro é muito persuasiva. Né? Isso ajuda muito também o advogado, eu vou chegar ao advogado, ajuda muito o advogado em prevenir a judicialização contra o profissional. Uma coisa é o profissional estar correto na sua atuação, outra ele tem que suportar a demanda judicial. Então, me parece que o objetivo principal é evitar a demanda judicial. Né? Talvez essas 2 medidas sejam muito importantes já para início. Consentimento informado e sempre um prontuário médico bastante pormenorizado. Agora, tudo isso sem uma assessoria jurídica preventiva não vai evitar qualquer tipo de conflito. Tá? Tenham certeza disso. Quando se fala em prevenção à judicialização, existe um profissional que é imprescindível. Esse profissional é o advogado. Não há como se falar em prevenção no âmbito da justiça se eu não tiver uma assessoria jurídica preventiva. É muito simples. Não há por onde sair. Né? Agora, há pessoas que acham que entendem e que podem produzir algum tipo de material e se defender, etc, etc. Então, talvez essas pessoas não tenham muita noção do que é uma ação judicial e como isso se desenvolve em juízo. Né? A ação judicial é sempre perniciosa, em todos os aspectos, financeiro, desgaste mental e, volto a dizer, cuidados preliminares e uma assessoria preventiva são os fundamentos da prevenção à judicialização.
O advogado atuando de maneira preventiva, tendo consigo um documento de consentimento informado bastante razoável, um prontuário médico bastante pormenorizado, tem muita chance de demover aquele paciente de uma judicialização. Muitas chances. Tá? Então, apostem sempre, quando se falar em prevenção, na assessoria jurídica preventiva. Isso vale tanto para a judicialização, quanto também para procedimentos administrativos nos conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Medicina. Né? Vejam que lá nós temos profissionais que são capacitados, naturalmente, e que atuam na área de julgamento ético dos profissionais. Né? Agora, eles não são julgadores, eles, muito raramente, têm formação jurídica. Isso causa um impacto muito grande. Então, para quem conhece um julgamento, ou já ouviu falar de um julgamento administrativo como esse, em algumas vezes, quando compara isso a um julgamento judicial, verifica um abismo muito grande. Né? Isso vai do respeito aos profissionais até a observância de princípios básicos que são exigidos no processo judicial. A assessoria preventiva de um advogado vai ajudá-los muito no que diz com procedimentos administrativos também. Tá? Com essas colocações sobre a prevenção no âmbito do profissional de saúde, eu passo a questão empresarial, mas sem antes deixar de assinalar que, com relação à pandemia, pode haver um aumento derivado de alguns problemas pontuais, e esses problemas dizem respeito principalmente à utilização da medicação, forma de medicação, escolha a partir do diagnóstico do que será feito pelo profissional. Isso porque, como todos sabem, nós não temos uma orientação técnica clara vinda de autoridades públicas. Então, isso gera na população algum tipo de desconfiança com o profissional, que muitas vezes não segue aquilo que disseram em algum lugar que seria bom fazer. Então, imaginem que um paciente tenha problemas e verifique que outro paciente tratado por outro profissional que usou aquela substância não teve problema. Né? Essa pessoa não tem qualquer tipo de conhecimento sobre as questões técnicas, mas ela inevitavelmente será levada a acreditar que o profissional não agiu da melhor maneira. Isso vai render, como já está rendendo, algumas ações judiciais, judicialização para obrigar ao uso de medicamento, ou seja, um completo absurdo no que diz respeito à autonomia do profissional. Infelizmente, isso vai gerar judicialização na pandemia. Eu escrevi um artigo sobre isso, já disponibilizei para a doutora Juliana e fica absolutamente aberto a todos os interessados. Escrevi para uma coletânea jurídica e depois reescrevi sem tantos termos técnicos para que possa ser lido por profissionais, tratando justamente da questão de como o profissional tem que se prevenir destas questões, né, que vão surgir na pandemia. Então, eu faço questão de destacar essa autonomia absoluta do profissional que tem que ser respeitada e afastar qualquer tipo de pretensão à responsabilização. Se alguém tiver interesse, o site justiçamoderna.com.br traz esse artigo, justiçamoderna.com.br, e a doutora Juliana pode repassar também. Tá? Quanto ao âmbito empresarial, o que tem acontecido muito, que leva à judicialização da saúde, é naturalmente a negativa de cobertura. A negativa de cobertura é o carro-chefe na judicialização da saúde no que pertine às empresas. Né? Nós temos aí alguns problemas. Talvez as empresas tenham que prestar muita atenção no tipo de profissional jurídico que ela tem consigo. A experiência do profissional jurídico na prevenção
e diminuição de custo da empresa é muito importante. Por quê? Porque o advogado vai demonstrar a essa empresa que as negativas puras e simples, uma negativa pura e simples, tem um custo financeiro muito grande. O processo gera um custo muito grande. Que custo gera o processo? O processo gera um custo financeiro, porque invariavelmente vai haver inversão do ônus da prova e a empresa vai ter que pagar a perícia quando houver necessidade disso. E também corre o risco de se formar alguns precedentes que vão obrigar as empresas sempre a algumas coberturas que elas, em princípio, entendiam que não seriam devidas. Isso talvez seja até pior, porque a partir da formação de precedentes, a judicialização cresce e a empresa vai perder todas as causas que sejam relativas àquele ponto. Então, existe o que a gente chama de um custo judicial muito grande. É evidente que existe também um cálculo de custo-benefício. Bom, se nós negarmos 10 e 2 entrarem, nós poderemos, talvez, ter uma vantagem sobre isso, mas cuidem para a questão da criação de precedentes. Tá? A questão da criação de precedentes vai impactar muito fortemente as empresas a partir daí. Basta vocês verificarem que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já editou várias súmulas que são claramente com uma tendência de proteção ao consumidor. Isso por quê? Porque o crescimento na judicialização levou a essa tendência. Me parece que trabalhar com custo-benefício talvez seja enganoso para as empresas. Tá? Uma solução para isso, trabalhar com mediação privada. Os profissionais podem, dependendo de cada caso, os profissionais que representam as empresas, os advogados que representam as empresas, verificar o tipo de negativa e, percebendo que essa negativa pode gerar uma judicialização e pode conduzir à formação de precedentes, talvez lançar mão de uma mediação privada. Chamar o consumidor, tentar uma conversação com o consumidor a respeito daquilo, exemplificar e ser transparente no que diz respeito aos gastos, mas parece que a mediação privada é um caminho interessante. Outro caminho muito interessante é o caminho do ombudsman. Esse é um caminho que é utilizado em muitas empresas, já em bancos no exterior, e eu acho que as empresas de saúde também poderiam lançar mão desse ombudsman justamente com conhecimentos técnicos e jurídicos, a fim de dizer, essa negativa de cobertura vai cair em juízo. E quando começar a cair, vai formar precedentes. E os prejuízos serão maiores do que o custo-benefício calculado. Então, talvez a criação deste terceiro imparcial, que é o ombudsman, que possa prover a empresa de argumentos técnicos e jurídicos sobre manter a negativa ou afastar a negativa, possa ser interessante. E, finalmente, para não me alongar muito na exposição, eu falaria um pouco sobre a questão da saúde pública. A saúde pública está sendo já muito impactada na pandemia e vai ser mais impactada ainda. Nós temos um problema no Brasil e que leva à judicialização, que é a falta de credibilidade no agente público. Isso acontece e isso acontece, basta verificar a realidade de outros países onde há credibilidade e a judicialização não ocorre. Por exemplo, em alguns países anglo-saxões, existe um valor de gasto para cada cidadão. Se ele precisa de um medicamento e aquele medicamento ou aquele tratamento supera aquele teto de gastos, o sistema diz, eu não posso arcar com este valor sob pena de comprometer o tratamento dos demais. Quando o sistema diz isso, ele acolhe porque sabe da transparência do sistema e confia no gestor. Agora, no Brasil, nós temos o problema de desconfiança generalizada com o poder público, às vezes justificada, às vezes não justificada, e as pessoas ingressam em juízo e o argumento de que, olha, mas isso vai impactar o orçamento, acaba não sendo levado em consideração, porque se pensa, bom, mas então desvia o valor que você utiliza com propaganda e paga, que é mais importante para o usuário do sistema.
Então, como não se sabe muito bem o funcionamento desse orçamento, a impressão que se tem é que poderia haver deslocamento de outros setores menos importantes para cobrir a saúde. Como nós resolvemos isso? Como o gestor pode resolver isso? Parece que a transparência é um instrumento fundamental. Transparência no orçamento, para que todos saibam, principalmente os julgadores saibam, como estão sendo e onde estão sendo aplicados os recursos. A partir daí, será possível ter uma noção de que custear um tratamento milionário para um utente pode significar um prejuízo muito grande para os demais. Então, oferecer essa transparência parece que é muito importante. Não apenas em juízo, mas de maneira antecipada também. Deixar claro ao utente que não é possível custear aquele tratamento de valor muito elevado, sem prejuízo aos demais consumidores da saúde. Então, esse me parece o primeiro caminho, sem prejuízo também de soluções imediatas. Existem iniciativas pelo país, muitas já exitosas, como no Rio Grande do Sul, em que há uma mesa de negociação entre as defensorias públicas, o Ministério Público, o Judiciário e o Poder Executivo. Então, a partir da requisição ou da demanda por um tratamento ou medicamento de valor muito alto, existe uma conversação prévia e se chega a uma conclusão. Vejam que se chega a uma conclusão antes da judicialização e o utente é informado daquela conclusão, de que aquela negativa do poder público é razoável ou não é razoável. Quando não é razoável, o poder público fornece. Quando é razoável, o poder público explica, não fornece, e se houver a judicialização, se houver, o que muito provavelmente não vai acontecer, mas se houver a judicialização, já se sabe de antemão que talvez naquele caso o autor não tenha razão. Então, são essas as considerações que eu preparei, bastante superficiais sobre a questão da saúde pública.